Irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, então, em Hebreus, capítulo 10. Nós estamos estudando parte a parte dessa perícope, que é uma perícope resumo do ensinamento de toda a carta. E hoje nós chegamos na última parte aí, a parte 7. E nós já lemos Hebreus capítulo 10, do 19 até o 31. Então hoje, eu vou convidar você a acompanhar a leitura dos versos 19 a 21, que são introdutórios, e depois eu vou pular já para o verso 32. E ir até o final do capítulo. Diz assim, portanto, Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostas como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Vamos orar? Ó Deus, diante da leitura da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor para que na Tua graça e misericórdia o Senhor continue a nos ensinar, a falar, ó Deus, profundamente a cada um de nós, revelar-nos a Tua vontade, e que através da iluminação do Teu Santo Espírito e da ação dele em nossa vida, possamos sair daqui edificados. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e assim fale ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, nos conforte, nos eduque, nos ensine, nos confronte se for necessário, para que possamos, ó Deus, não apenas aprender, mas aplicar aquilo que for aprendido no nosso dia a dia. Abençoe-nos a todos, ó Pai, é o que clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não sei se você observou, mas a leitura que nós fizemos aqui na liturgia aponta justamente para as mesmas bases. Ou seja, por termos Jesus como Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, então não nos desviemos, não abandonemos a nossa confiança, como é dito aqui no verso 35. Afinal de contas, Jesus nos chamou não para sermos contados entre aqueles que retrocedem, mas para sermos contados entre aqueles que permanecem firmes na fé para a conservação da alma.
Desse modo, irmãos, nós chegamos aí ao 7º benefício que estamos tratando aqui no capítulo 10. Nós já vimos, né, até agora, no estudo da carta aos Hebreus, que Jesus Cristo é apresentado como o nosso grande sumo sacerdote, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, por isso um sacerdócio eterno, e que através do sacrifício de Cristo, ele definitivamente nos justificou, nos reconciliou com Deus o Pai. Por seu sangue, nós temos acesso, livre acesso, ao Santo dos Santos, ao trono do Pai Celeste. Nele nós fomos lavados, remidos, e portanto constituídos reinos e sacerdotes. E com intrepidez nós podemos então chegar na presença de Deus, como diz aqui o início da perícope que lemos, o verso 19 até o 21. Na sequência, portanto, que estamos estudando no capítulo 10, nós começamos a falar que basicamente, por conta da superioridade de Cristo e da sua obra, nele nós recebemos alguns benefícios. Temos algumas exortações, mas dessas exortações, na verdade, apontam para tais benefícios que são aplicados sobre aqueles que foram justificados, ou foram lavados, foram remidos, ou que foram chamados, conforme os termos usados aqui na carta aos Hebreus. E aí nós já caminhamos em 6 desses 7 benefícios. O primeiro dele, vamos só citar rapidamente, é que nós, em Cristo Jesus, temos livre acesso ao Pai. Por isso, no verso 22, ele nos diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, o corpo lavado por água. Fazendo uma comparação com aquilo que o sacerdote, na época do Antigo Testamento, fazia para poder entrar no Santo dos Santos. Em Cristo, nós já temos esse livre acesso. O segundo benefício que vimos é que temos o privilégio de confessar da nossa esperança. Nós podemos anunciar o Evangelho de Cristo, porque sabemos que essa confissão está garantida por aquele que não pode mentir, por um Deus que é fiel. Isso está lá no verso 23, quando diz: por quem fez a promessa é fiel, por isso guardemos firme a confissão da esperança. O terceiro benefício é que, uma vez em Cristo, nós somos adotados. E como filhos de Deus agora, não mais como criaturas, nós podemos viver uma vida fraternal. Não há mais distinção entre o povo judeu e o gentil. Somos um só povo. Nós que não éramos povo, nós que não tínhamos alcançado a misericórdia, como Pedro vai dizer, agora alcançamos misericórdia e fomos feitos povo de Deus. Um povo de propriedade exclusiva, uma nação santa, um sacerdócio real para andar com Deus juntos. Não tem mais distinção. E como família nós somos estimulados a vivermos, portanto, na prática do amor e das boas obras. É isso que está aqui no verso 24. Consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Depois, no verso 25, nós encontramos, além da exortação de não deixarmos de congregar, 2 benefícios. O primeiro, relacionado à vida congregacional. O fato de fazer parte de uma família, a família de Deus, e podermos conviver em família, de modo congregacional, adorando a Deus, prestando serviço litúrgico a Deus, orando uns pelos outros. Isso é bênção, é um benefício que temos em Cristo. Ninguém foi chamado para viver sozinho no céu, mas nós fomos chamados para viver em comunidade dos santos, onde nós temos a oportunidade de nos instruir e pastorearmos mutuamente. Além disso, o quinto benefício é justamente esse, a possibilidade de pastorearmos mutuamente. O final do verso 25 diz: façamos, pois, admoestações, ainda mais vendo que o dia final se aproxima. Nós somos uma família, nós precisamos uns dos outros. Deus nos dotou e nos capacitou com dons específicos. Ninguém tem todos os dons, portanto nós precisamos uns dos outros para o crescimento individual e coletivo, porque através do seu dom eu sou abençoado e através do meu dom eu posso te abençoar. E vimos então que o sexto
benefício, que aí já é aplicado do verso 26 ao 31, é que em Cristo Jesus, e pela ação de Cristo Jesus em minha vida, eu estou livre da escravidão do pecado. Não livre do pecado como se eu não tivesse que lutar contra ele, mas livre da escravidão do pecado. Lá em João capítulo 8, ele nos diz que se o Filho de Deus verdadeiramente nos libertar, seremos de fato livres. Conhecereis a verdade vos libertará. E o contexto aponta para a ideia da libertação da escravidão do pecado. Eu não preciso mais viver em vícios. Eu não preciso viver mais na manutenção de uma prática pecaminosa, mas em Cristo agora eu estou liberto dessa escravidão e eu posso dizer não ao pecado. E o próprio Senhor Jesus, que foi tentado de todas as formas, porém sem pecar, é sempre um socorro oportuno. Ou como o presbítero Paulo citou na liturgia, né, citando Coríntios, o próprio Deus é quem nos dá o escape diante das tribulações, tentações e problemas. Então, a liberdade do pecado ou da escravidão do pecado é o sexto benefício que nós trabalhamos. Hoje nós chegamos no sétimo, que vai do verso 32 ao verso 39, e nos mostra que porque estamos em Cristo, irmãos, nós fomos chamados e temos os instrumentos necessários para perseverarmos até o fim. Para perseverarmos na fé. Aqui provavelmente está um dos textos que serve de base para a chamada doutrina da perseverança dos santos. O fato de Jesus Cristo ter nos alcançado com sua graça, pago um alto preço na cruz, e garantir a vida eterna, nos assegura que todo aquele que o Pai lhe deu, e que através de Cristo, o caminho, a verdade e a vida, vai até o Pai, esse de modo nenhum será lançado fora. Essa é a promessa que o Senhor Jesus nos traz durante o seu ministério terreno. E que aponta para uma verdade que cremos, de que o verdadeiro eleito de Deus, chamado, santo, separado por Deus, este, pela ação do próprio Deus, mas também por sua luta constante, será achado fiel até o final. É por isso que a palavra de Deus nos exorta tanto quanto a postura de lutar contra a nossa carne e contra a tentação do pecado. De um certo modo, nós podemos dizer que os versos finais, então, da perícope, do verso 32 a 39, nos apresenta o benefício de que nós somos dos que não retrocedem. E isso é um benefício, irmãos, porque nós não retrocedemos ou não deixamos de retroceder porque somos fortes o suficientes para fazermos isso. Nós sabemos que se Deus nos entregasse aos nossos próprios desejos, mesmo depois de lavados, nós voltaríamos para a lama. Mesmo depois já de tratados, nós voltaríamos para o vômito, como é dito lá pelo apóstolo Pedro. Voltaríamos como uma porca lavada para o lamaçal e como um cão ao seu próprio vômito. Nós sabemos que é Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar, é Ele que nos assegura o fato de que vamos ser encontrados fiéis. Isso obviamente não isenta a nossa responsabilidade, mas traz a segurança de que sob a ação de Deus, nós estaremos seguros, apesar de todas as possíveis circunstâncias, seja de perseguição, de tribulação ou de adversidade. É nesse sentido que as bem-aventuranças registradas lá em Mateus apontam que mesmo sendo alvo de perseguição, de lutas, de tribulações, de injustiça, olhando de um modo geral para todas as bem-aventuranças, nós somos felizes, porque fomos achados seguindo e caminhando firme naquele que nos salvou. Portanto, o sétimo benefício da obra de Cristo em relação aos justificados é a certeza dessa fé. É a certeza de que, apesar das lutas, dificuldades e problemas, nós vamos
permanecer na nossa confissão. Portanto, cientes de quem Jesus Cristo é e cônscios da sua obra em nosso favor, nós podemos suportar, sim, as tribulações e perseguições. Sejam elas lutas, como nós vemos aqui no contexto, o espólio dos bens, mesmo com toda a dificuldade, o cárcere, ou seja, qualquer outro problema, nós podemos passar por isso de modo perseverante, em verdadeira esperança e fé no cumprimento das promessas de Deus. Vejamos aqui, irmãos, acompanhe a leitura, quando ele vai dizer ainda no verso 32, ele usa mais uma vez o termo iluminados como a ideia de que a luz do Senhor chegou a nós, e ele diz, depois que vocês foram iluminados, ou receberam a luz do Senhor, sustentastes o quê? Grande luta e sofrimento. Irmãos, o verdadeiro evangelho nos mostra que seguir a Cristo traz consigo uma bagagem de lutas e sofrimentos. Pois é uma luta interna contra o nosso próprio pecado e uma luta externa contra todos aqueles que se opõem às verdades de Cristo. O evangelho que tem sido pregado por aí, que é um evangelho de prosperidade, e que o crente não vai ter problema, não vai passar por tribulação, não tem sofrimento, não tem perseguição, é um falso evangelho. A chamada teologia da prosperidade é um engano de Satanás, irmãos. Porque nós não fomos chamados nesta era para vivermos das promessas e das bênçãos de Deus aqui, mas fomos chamados para sermos testemunhas. E a palavra, inclusive, aponta para um testemunho passível de morte. Por isso, quando diz lá em Atos que seremos testemunhas de Cristo, e não de Jeová, é importante dizer, nós seremos ali alvos de grande perseguição, ao ponto de morrer. A palavra lá é martirel, que aponta para o mesmo martírio da nossa língua portuguesa. Seguir a Cristo é saber que você foi marcado, e uma vez marcado, Satanás está de olho em você de um modo especial. É como se fosse uma marca daquelas de óculos especiais, militares. As pessoas olham na multidão, mas conseguem identificar aqueles que já foram ali demarcados anteriormente. Por isso, seguir a Cristo, além de receber a marca da promessa que aponta para a salvação, faz com que você receba essa marca especial, onde no mundo espiritual Satanás vai te olhar de um modo diferente. Ele não precisa tentar muitos aqueles que já estão prostrados no pecado. Mas ao olhar para você, ele vai gastar um tempo mais especial. Porque ele sabe que o seu pecado tem um peso diferente. O seu mau testemunho manchará não o seu nome, mas o nome do Senhor. E é por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, que constantemente estão tentando enviar dos seus dardos inflamados e armar ciladas para que eu e você venhamos envergonhar o nome de Cristo. Seguir verdadeiramente a Cristo é assumir o risco de passar por toda sorte de luta, tribulação e perseguição. E é isso que o autor aos Hebreus vai dizer para os primeiros destinatários. Depois que vocês encontraram a Cristo, sustentastes grande luta e sofrimentos. E ele vai dizer, vocês foram marcados. Verso 32. Como que você passou pela grande... Ora, expostos como um espetáculo. O que significa isso? Ele não é crente? Está dando tudo errado na vida desse cara.
O mundo está nos observando e vendo tudo que acontece conosco. E as lutas, os grandes sofrimentos, servem de espetáculo para os ímpios. Então, ora, expostos como um espetáculo, tanto de vergonha, tanto de opróbrio, quanto de tribulações. Ora, não recebendo esses próprios sofrimentos, mas tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Imagine o primeiro século, irmãos, a perseguição. Os cristãos sendo levados presos, levados para serem espetáculos, no sentido pleno da palavra, quando jogados nas arenas, para serem mortos ao fio da espada de gladiadores, ou dilacerados pelos dentes das feras, para que todos os descrentes assistissem a esse espetáculo. Ora, queimados como tochas, para iluminar os caminhos de Roma. Encarcerados. Ou como nos é dito um pouquinho à frente, ainda no verso 34, tendo seus bens retirados. Ele diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com o quê? Com alegria. O espólio dos vossos bens. O fato de você confessar a Cristo no primeiro século, colocava você como alguém com uma marca. Talvez você possa se lembrar da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus eram marcados com a estrelinha amarela, para que todos os outros, especialmente os nazistas, pudessem saber quem eles eram e inclinar todo o ódio para com eles. Isso foi algo terrível na vida dos judeus, mas os cristãos desde o primeiro século têm essa marca, irmãos. Historicamente falando, nunca um grupo foi tão perseguido como os cristãos. Se você for pesquisar ainda hoje, o grupo mais perseguido e morto nos nossos dias, século 21, são aqueles que se declaram cristãos, em especial na África e na Ásia. São encarcerados, perseguidos, mortos, os bens são retirados. Esse também era o contexto aqui. E aí nós vemos que apesar de todos esses sofrimentos, irmãos, por conta da ciência de quem Cristo é, e daquilo que Ele fez, esses irmãos estavam suportando tudo isso com alegria. Porque o foco deles era a promessa. E de que aqui deveriam tão somente, como diz o verso 38, viver, o que está escrito aí? Pela fé. Perseverança na fé. Quando nós olhamos para Romanos, eu peço para você marcar aqui Hebreus, se quiser acompanhar, o capítulo 8 de Romanos, nós encontramos o apóstolo Paulo tratando de que a era presente é uma era de tribulação, irmãos, uma era de sofrimento. E a partir do verso 18 do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Veja, a expectativa. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E ele continua, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E depois dele assegurar que isso é fruto da ação soberana de Deus e da sua eleição, no verso 29 a 30, no 31 ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem a listinha. Será tribulação? Que eu estou vivendo em tribulação significa que o amor de Deus não é verdadeiro sobre a minha vida? Ele diz não. Será angústia? Depressão? Será que isso significa que Deus não me ama? Não. Perseguição? Fome, nudez, perigo ou a morte, sinônimo aqui de espada? Na verdade ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas as coisas, porém, em todas essas coisas, seja tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou até mesmo a morte, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa era a convicção dos primeiros cristãos e deve ser a nossa. O fato de estarmos em Cristo Jesus, mesmo que passemos por toda a sorte de tribulação, de perseguição, de lutas, de sofrimentos, de privações, de espólio, mesmo assim, devemos permanecer firmes na fé. Porque a promessa do Senhor é superior a qualquer tribulação dessa era. Nós somos chamados, irmãos, para desfrutar, ou não fomos chamados para desfrutar da glória aqui. Assim como foi com o nosso Senhor, nós seremos odiados e perseguidos. Acompanhe esses textos rapidamente comigo. Se você ainda não tem tanta habilidade, só ouça os textos que vou mencionar aqui. João, capítulo 15. Versos 18 a 20 nos diz assim: se o mundo vos odeia, sabei, primeiro do que a vós outros me odiou a mim, disse Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o quê? O mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim,
também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Irmãos, o mundo nos odeia. E a cada dia isso está sendo pronunciado de uma maneira mais clara. Nas lutas que temos travado pela preservação dos bons costumes e da fé cristã, aqueles que têm levantado bandeiras ideológicas em nosso tempo têm gritado que o problema da sociedade tem sido os cristãos. Esses fundamentalistas miseráveis, eles falam. Tem um vídeo, inclusive, que o cara fala, vamos queimar essa Bíblia. E ele chama a palavra de Deus de desgraça. O mundo está convencido de que os cristãos são o problema para eles. Porque o verdadeiro cristão é aquele que vive de um modo a glorificar a Deus e apontar um caminho diferente daqueles que eles querem trilhar. E, portanto, a perseguição já é grande e ainda será maior. Ainda vivemos num país que nos dá liberdade, mas com o andar da carruagem, irmãos, dias difíceis sobrevirão, onde você terá que assumir um compromisso com Cristo, ao ponto de não apenas cantar, mas de viver o que nós acabamos de cantar. Se você realmente só tem a Cristo, e se você está disposto a amá-lo mais do que ouros, bens, fama ou qualquer outra pessoa. Porque os inimigos do homem, diz o Evangelho, serão os da sua própria casa. Mesmo vivendo essa situação, em Cristo nós podemos perseverar na fé. Isso é um benefício. Mateus capítulo 5, o texto que nós lemos na liturgia, nos chama de bem-aventurados, de felizes, justamente porque seremos perseguidos por conta da justiça de Deus. Seremos bem-aventurados porque eles vão se injuriar, perseguir, vão mentir a nosso respeito, vão falar mal de nós. Mas devemos nos exultar e devemos nos regozijar, porque as promessas no céu, o galardão nos céus, ou o superior e duradouro benefício que é dito lá em Hebreus, é o que nos é garantido. Ser perseguido pela fé, o apóstolo Pedro vai dizer que é uma bem-aventurança. Se você de fato tem assumido um compromisso com Cristo, diante da sociedade, diante da sua família, em assumir os princípios e preceitos que a palavra de Deus exige de nós, e você não está sendo perseguido, alguma coisa tem. Porque se você de fato assumir um compromisso com o padrão explícito da palavra de Deus, as pessoas vão começar a apontar o dedo para você, e certamente você será odiado deste mundo. Em Mateus, ainda no capítulo 24, quando tratando das questões do fim, o Senhor Jesus nos diz a partir do verso 9: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de abandonar, de se escandalizar, de trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Presta atenção. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa perseverança é possível se nós permanecermos em Cristo, irmãos. Filipenses, capítulo 1, do verso 27 a 30, nos é dito assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis
firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para ele provas evidentes de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Presta atenção agora. Porque vos foi concedida a graça do quê? De padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes que é meu. O fato de assumir um compromisso com Cristo te coloca na linha de frente da batalha. E segundo a palavra do Senhor, isso é bem-aventurança. Segundo a palavra do Senhor, isso é graça. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. O problema é que a nossa geração de cristãos não está disposta a sofrer por Cristo. E nem mesmo sofrer perseguição no âmbito de consciência. Tanto quanto as pessoas se levantam e apresentam as suas ideologias e suas práticas totalmente anticristãs, nós simplesmente nos calamos. Mas a Bíblia nos chama a atenção para estarmos juntos lutando pela fé evangélica. Irmãos, nós não fomos chamados para sermos queridos, amados pelo mundo. A palavra do Senhor já disse que Ele nos odeia. Não pense você que agradar a Satanás vai livrar você da malvadeza dele. Não vai. Não existe aliança entre luz e trevas. Se você está em Cristo, certamente perseguições, tribulações e privações virão. Mas você tem em Cristo o benefício de perseverar, de viver na fé e saber das promessas dele. 2 Timóteo ainda vai nos dizer, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, nos diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão prósperos. É isso que está dito aí? O que está dito aí, meu irmão? Serão perseguidos. Isso é uma verdade. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Você está comprando uma luta contra o sistema mundo, a Babilônia, meu irmão. Isso não vai ficar fácil. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 12, em um dos paralelos de Apocalipse que fala da perseguição, o verso 17 de Apocalipse 12 diz que irou-se o dragão, a antiga serpente, Satanás, contra a mulher, que aqui representa a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, ou seja, os crentes. Você ter certeza que é os crentes, ele diz, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm o testemunho de Jesus. O dragão veio pelejar contra você. Se você guarda os mandamentos de Deus, uma referência ao Antigo Testamento, e tem os testemunhos de Jesus, uma referência ao Novo Testamento, estão mostrando que essa perseguição é tanto sobre os que já viveram no Antigo Testamento quanto nós. Por isso que Cristo diz que nós somos bem-aventurados e devemos regozijar, porque perseguir os profetas que viveram antes de nós. Assim perseguir os profetas, assim perseguir os primeiros cristãos, assim perseguir os apóstolos. Então esteja ciente, meu irmão, que o fato de você assumir um compromisso com Cristo, você foi marcado. E o inimigo virá pelejar contra você. Mas se for por conta da sua postura, da sua fidelidade a Cristo, e não pelo seu próprio pecado, como Pedro nos adverte, se alguém sofra, sofra por causa de Cristo.
e não pela sua própria postura. Mas se você estiver sofrendo por causa de Cristo, saiba que isso é bem-aventurança na sua vida. Não desanime, porque em Cristo Jesus nos foi dado o benefício de vivermos pela fé. Aqueles que estão em Cristo, isso não é problema. Passar por tribulações, perseguições, lutas, peleja. Nós vemos, voltando aqui para Hebreus, que os irmãos a quem o autor destina a carta diz, olha, vocês têm vivido tudo isso e vocês aceitaram isso com alegria. É o que diz aí o verso 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. E isso eles fizeram porque eles tinham a consciência, tendo ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Onde? Nos céus. A glória, como diz Paulo, a ser revelada, trará esse patrimônio superior e durável. E por isso, estando em Cristo, eu posso perseverar até o fim. Mesmo passando por luta, sofrimentos, perseguição, tribulações, privações e toda sorte de adversidades. Em Cristo eu posso suportar. Infelizmente, aqueles que não têm convicção da fé em Cristo e que não foram de fato chamados ou lavados nele, diante das dificuldades, das lutas e das perseguições, acabam abandonando ao Senhor. E é por isso que há uma advertência aqui. O verso final do 38, ou no 38, ele diz que aquilo que se espera de você. Se você é justificado em Cristo, então, todavia, o meu justo viverá pela fé. E a exortação na sequência. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se você abandonar a Cristo por causa das lutas, sofrimentos, tribulações, privações, perseguições, ou até mesmo perigo de morte, irmãos, você não perseverou. Você não entendeu que Cristo nos chamou para lutar. Que Cristo nos chamou e nos deu a graça de padecermos por Ele. E de passarmos por todas as situações de adversidades, vivendo pela fé. Mas apesar dessa palavra de exortação do final do 38, o 39, mais uma vez, nos reanima. Dizendo que aqueles que de fato estão em Cristo não foram chamados para retroceder, mas sim para permanecer na fé de tal forma que aguardem as promessas e, consequentemente, a conservação da própria alma. Concluindo, a exortação final é: não abandoneis a vossa confiança, ou não abandoneis a vossa fé. No verso 19, essa palavra traduzida aqui por confiança foi traduzida por intrepidez. E reforça a ideia, não abandone a vossa intrepidez de ser cristão. Pelo fato de ter Cristo como seu grande sumo sacerdote e de ter acesso ao Pai. Não retroceda nisso. Mas guarde firme a confissão. Seja sobre qualquer tipo de tribulação, perseguição, luta, provação, irmãos. Não retroceda. Siga firme, olhando o alvo e avançando para este alvo. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações adversas, irmãos. Nós não sabemos se no nosso futuro virão dias maus ou dias áureos, como o hino canta. Mas independente se virão dias bons ou maus, de trevas ou áureos, devemos sim permanecermos na fé. E é por isso que depois, na sequência do texto,
ele vai tratar desta fé e vai te dar inúmeros exemplos de crentes que foram perseguidos e mortos, mas que permaneceram até o fim. Justamente para te motivar a ser contado entre os heróis da fé. A exortação final, não abandoneis a vossa fé ou vossa confiança, aponta para a certeza da fé e das promessas. Por isso, não retroceda para a perdição, mas siga com perseverança, fazendo a vontade de Deus e assim alcançando a promessa. O meu justo viverá pela fé. Está dando tudo errado, irmãos? Siga firme, vivendo pela fé. As perseguições estão aumentando? Viva pela fé. Faça como Abacuque. Mesmo que está dando tudo errado, não tem rebanho no curral. A oliveira mentiu. Não há produção nos campos. Está dando tudo errado e nós não sabemos o que vamos fazer. Não importa, eu ainda continuo confiando no Deus da minha salvação. O justo viverá pela fé. Em Cristo temos a certeza, irmãos, dessa perseverança. Pois Ele mesmo nos garantiu. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cientes disso, vivamos perseverantes na fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém?